Governo diz que orçamento não prevê recursos para o censo e que pesquisa não ocorrerá em 2021. Bolsonaro sancionou o orçamento com vetos, mas 17 bilhões de reais em emendas parlamentares foram mantidos. IBGE, que realiza a pesquisa, já havia suspendido contratação de recenseadores. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valdery Rodrigues, informou nesta sexta-feira, 23, que o orçamento de 2021 não traz recursos para a realização do censo demográfico e que, portanto, a pesquisa será adiada. O orçamento 2021 foi sancionado, com vetos, nesta quinta-feira, 22, pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram vetados, por exemplo, 7,9 bilhões de reais em despesas facultativas discricionárias do Executivo. Também houve vetos a emendas parlamentares, sendo 10,5 bilhões de reais do tipo emenda de relator e 1,4 bilhões de reais de comissões do Congresso. No entanto, segundo a colunista Ana Flor, foram preservados 17 bilhões de reais em emendas. Na tramitação do orçamento no Congresso Nacional, os parlamentares já haviam cortado os valores destinados ao censo, de 2 bilhões de reais para 71 milhões de reais. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos, o último foi feito em 2010, a pesquisa de 2020 foi adiada devido à pandemia, e o dinheiro foi usado no combate ao coronavírus, como mostra o vídeo abaixo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, responsável pela pesquisa, já havia informado, em nota divulgada em março, que o corte já previsto no projeto do orçamento inviabilizava a realização do censo em 2021. Por conta disso, o IBGE suspendeu, no começo de abril, a realização das provas dos concursos para a contratação de recenseadores. Veja vídeo abaixo. A direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, afirmou em março que as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas, sem a realização do censo 2021. Sem o censo em 2021, as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas pela ausência das informações que alicerçam as políticas públicas com impactos no território brasileiro, particularmente em seus municípios, afirmou a presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, e o diretor de pesquisas, Eduardo Rios Neto, em artigo publicado pelo jornal O Globo, e reproduzido na página do órgão. Segundo o IBGE, a proposta original encaminhada ao Congresso Nacional no ano passado previa 2 bilhões de reais para a realização do censo 2021. O IBGE destacou no artigo que está, desde 2020, se preparando para realizar o censo demográfico, inclusive inovando no aprimoramento das formas de trabalhar em razão das adversidades relativas à pandemia. Além de ser um instrumento fundamental para o Pacto Federativo e a calibragem da democracia representativa, a contagem da população permite a determinação dos públicos-alvo de todas as políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, dizia o artigo. Para destacar o caso mais em evidência, o da pandemia, o censo demográfico permitirá detalhar a população em risco, por idade e sexo, para campanhas de vacinação, destacando as condições de infraestrutura domiciliar e arranjos domiciliares que favorecem maior ou menor difusão do contágio, afirmou a direção do IBGE. Além disso, as condições de superação e recuperação no período pós-pandêmico serão também calibradas por estes dados. O IBGE explicou ainda, à época, que os dados de população do censo são utilizados para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e para uma série de outras transferências da União para estados e municípios, com impacto significativo nos orçamentos públicos. Em 2019, do montante total cerca de 396 bilhões de reais que foram transferidos pela União a estados e municípios, cerca de 251 bilhões de reais, 65% do total, foram transferências que consideraram dados de população,
afirmou.